Lula conversa com Putin por telefone e recusa convite para participar de fórum econômico na Rússia. 10 presidentes da América do Sul vão vir para o Brasil na semana que vem para participar da cúpula dos chefes de Estado. E você vai ver também. Pacote de medidas para baixar os preços dos carros populares deve baratear o custo de mais de 30 modelos vendidos no país. Gasto de brasileiros no exterior alcança o maior valor em 4 anos. Homem é preso na Coreia do Sul por abrir durante o voo a porta de um avião com 194 pessoas a bordo. E ainda, público lota a Igreja Internacional da Graça de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, na campanha Sexta da Libertação. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. Mais uma semana chega ao fim, não é? Chega ao fim muito bem, ainda bem, né? Com certeza. E vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira? E a gente começa falando de economia. Dados revelados pelo Banco Central nesta sexta-feira mostraram que os brasileiros desembolsaram só em abril mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais em viagens ao exterior. Esse, aliás, é o maior valor em 4 anos. Alta nas despesas em viagens internacionais se deve à menor restrição ao fluxo de pessoas no mundo. Apesar da melhora, os gastos no exterior ainda são menores se comparados aos anos anteriores à pandemia. Nos primeiros 4 meses de 2023, mais de 22 bilhões de reais foram gastos fora do país, 20,9% maior que o mesmo período de 2022. Esse também é o maior valor para o primeiro quadrimestre desde 2019, quando as despesas somaram 15 bilhões e 700 milhões de reais. Ainda de acordo com os dados, os estrangeiros ingressaram com cerca de 10 bilhões e 800 milhões de reais em terras brasileiras entre os meses de janeiro e abril de 2023. Um volume 32,4% maior do que o registrado no ano passado, que foi de 8 bilhões e 100 milhões de reais. Na comparação, o saldo de viagens brasileiros fecha o período com um resultado negativo, ou seja, os brasileiros gastaram em viagens internacionais 11 bilhões e 500 milhões a mais do que os estrangeiros gastaram em viagens ao Brasil, 11,9% maior que o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, em 2022, os brasileiros tiveram um aumento significativo, 132% maior do que o mesmo período de 2021, ano que ainda tinha limitações impostas para conter o avanço da Covid-19. E de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o endividamento dos brasileiros alcançou o maior nível histórico já registrado, 77,9% da população, um aumento aí de 8,808% em relação ao ano passado, não é, Kleber? Preocupante, né, Dani? Muito. E olha só, falamos mais. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, de cada 10 brasileiros adultos, 4 estavam inadimplentes em abril deste ano. Então, para entender melhor e até aprender como se livrar dessas dívidas, desse grande problema, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E nós vamos conversar agora com o professor do curso de Direito do Centro Universitário Maurício de Nassau, em Caruaru, Niverson Moura. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Kleber, pelo convite. Boa tarde para vocês. A gente que agradece a sua participação. E lembra que, em média, a dívida do brasileiro é de R$4.000. Os principais credores são os bancos e depois vem as contas de consumo, como a água e a luz, além de outras despesas. E a primeira pergunta que eu faço é que o consumidor deve ficar atento e usar em seu favor na hora de fazer uma renegociação. Kleber, é muito importante que a gente enxergue as despesas que o cidadão brasileiro tem em duas grandes áreas, entre a área da necessidade e a área do desejo.
Infelizmente, hoje em dia, as necessidades que são alimentos, energia, água, internet, hoje em dia é uma necessidade básica também de grande parte da população que utiliza para trabalhar, para estudar, vem sugando o poder de compra do brasileiro. Então, vai sobrando cada vez mais, no caso, pouco recurso para o brasileiro, de um modo geral, poder adquirir bens de consumo. E para isso, muitas vezes, ele acaba utilizando o cartão de crédito. Muitas vezes, esse crédito fácil, esse crédito rápido, cheque especial, por exemplo, o cartão de crédito sendo talvez um dos maiores possibilitadores da compra parcelada, por exemplo, acabam endividando o brasileiro. E o risco se encontra justamente quando você não paga a fatura integralmente e acaba tendo a incidência de juros e, pelo fato do cartão de crédito ser um crédito pré-aprovado, os juros acabam sendo elevados e isso acaba piorando ainda mais a situação do brasileiro. Pois é, professor, e muito se fala sobre o prazo das dívidas, ou seja, quando ela caduca. Depois de 5 anos, o nome deixa de ser negativado de fato ou a dívida ainda conta pontos negativos para o histórico do consumidor? Explica melhor isso para a gente. Com relação aos débitos no Brasil, ele na verdade escreve prescricional de fato, como você comentou, Daniela, é de 5 anos. Em 5 anos, a dívida, caso ela não seja paga pelo consumidor, ela acaba prescrevendo e deixa de ser exigível. Ou seja, o consumidor não tem que ter seu nome retirado da negativação, caso ele tenha sido negativado, e ele passa, teoricamente, não ser mais obrigado a pagar aquele débito. O que vai talvez prejudicar ele é com relação ao cadastro positivo. O cadastro positivo, ele analisa o histórico financeiro do cidadão brasileiro dos últimos 14 anos. E isso vai dar o chamado score negativo para aquele consumidor, que caso precise adquirir novamente algum crédito, algum financiamento, possivelmente terá uma taxa de juros um pouquinho maior se comparado ao consumidor que tem um score mais próximo de 1.000, que seria considerado um score de uma pessoa que é um bom pagador, uma pessoa que paga suas contas em dia. Então, o que acontece é isso, com relação aos débitos. O prazo prescricional é de 5 anos para dívidas de um modo geral no país. E aí, após esse período, essa dívida prescreve e caso o consumidor tenha o seu nome negativado, esse nome tem que ser retirado do cadastro de negativados. E mais do que tomar cuidado para não fazer dívidas é ser um bom pagador, como o senhor falou. Nós conversamos agora com o professor do curso de Direito do Centro Universitário Maurício de Nassau, em Caruaru, Niverson Moura. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Nós que agradecemos o convite, Daniela. Um grande abraço para você, para Kleber, para todos que estão nos acompanhando. Até mais. Até mais. Olha só, por falar em aquisição, o pacote de medidas para baixar os preços dos carros populares, anunciado ontem pelo governo, pode baratear o custo de mais de 30 modelos que são vendidos atualmente no país. Mais de 30 carros vendidos no Brasil têm preços de até R$120 mil e podem ficar mais baratos com as medidas anunciadas pelo governo federal nesta quinta-feira. Os valores constam nos sites das montadoras que atuam no país. Pelo menos 10 companhias vendem carros nessa faixa de preço. O corte nos impostos poderá reduzir o preço final em até 10,79%. Atualmente, o preço de partida do carro zero é de cerca de R$68 mil, mais de 50 salários mínimos. As medidas, segundo o setor automotivo, podem fazer com que os veículos voltem a custar menos de R$60 mil. Segundo Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o pacote completo será detalhado dentro de aproximadamente 2 semanas, após a análise do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a publicação da medida provisória e do decreto. Especialistas alertam que esse prazo pode ser prejudicial para o mercado automotivo, já que há um grande risco das vendas serem suspensas durante esses cerca de 15 dias. Os presidentes do Brasil e da Rússia conversaram por telefone nesta sexta-feira. Nessa conversa, Lula recusou o convite para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e aproveitou para reiterar a disposição do Brasil de intermediar um diálogo com os envolvidos na guerra da Ucrânia.
Nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o líder russo Vladimir Putin. Em uma postagem na sua rede social, Lula compartilhou detalhes sobre a ligação onde reforçou a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de intermediar uma conversa com os lados envolvidos na guerra da Ucrânia para buscar a paz do leste europeu. Segundo o petista, na ligação, ele disse a Putin que neste momento não pode ir à Rússia participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que acontecerá de 14 a 17 de junho. Lula foi convidado para participar do evento pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, em abril. Na ocasião, o brasileiro recebeu uma carta do presidente russo. E o governo se prepara para receber pelo menos 10 presidentes de países da América do Sul na semana que vem. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o objetivo do encontro, que vai acontecer no dia 30, é promover um diálogo franco entre todos os países sul-americanos. Todos os chefes de governo dos países da América do Sul foram convidados a participar da cúpula. O objetivo do encontro, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é promover o diálogo franco entre todos os países, identificando denominadores comuns, discutindo perspectivas para a região e reativando a agenda de cooperação sul-americana em áreas-chave, como saúde, mudanças climáticas, infraestrutura e energia. Presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Gabriel Boric, do Chile, já confirmaram presença. O evento irá servir também para fortalecer as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, que estavam deterioradas nos últimos anos. Apenas a presidente do Peru, Dina Boluarte, não respondeu ao convite. O país enfrenta uma crise interna desde o ano passado, quando o então presidente Pedro Castilho foi preso após tentar fechar o Congresso local. E veja a seguir, homem é preso na Coreia do Sul por abrir durante o voo a porta de um avião com 194 pessoas a bordo. E ainda, público lota a Igreja da Graça de Madureira, no Rio de Janeiro, na campanha Sexta da Libertação. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. E nós vamos falar agora da Sexta da Libertação, esse grande evento que está sendo realizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro. Não é, Kleber? Uma sexta-feira diferente. Um dia muito especial, né, Dani? Tão especial que é para lá que nós vamos agora, ao vivo, conversar com a Brenda Samich, que vai trazer para a gente os detalhes dessa sexta-feira e desse dia tão especial. Boa tarde, Brenda. Muito boa tarde, Daniela. Boa tarde também, né, a todas as pessoas aí que estão acompanhando aqui o Jornal Toda Hora, segunda edição. Eu continuo aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro, porque daqui a pouco, às 14 horas, vamos dar início à nossa segunda reunião do dia com o missionário R.R. Soares. E olha só, no culto das 9 foi uma bênção completa. Muitas pessoas saíram daqui com a vida transformada. Foi cura, foi manifestação do poder de Deus, foi algo lindo de se ver. E daqui a pouco tem mais. Às 14 horas o missionário estará de volta aqui para poder estar realizando o culto da grande libertação. E você aí de casa, aqui da região de Madureira ou região próxima, é o nosso convidado especial. Como você pode ver, atrás de mim tem um dos pontos finais do BRT e é muito fácil você chegar até aqui. Então esperamos vocês. Vem para cá, Madureira te aguarda e Deus tem uma grande bênção preparada para a sua vida. Mas olha, a caravana do missionário com esses cultos de bênçãos e de poder não para por aqui em Madureira não, viu? Domingo agora, o missionário R.R. Soares estará presente em Belo Horizonte. É isso mesmo, Belo Horizonte, prepara o coração que o missionário vai levar uma grande bênção para você e toda a sua família. Domingo agora, às 18 horas, na Avenida dos Andradas, número 1005, na Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica ao lado da Guarda Municipal.
Logo na segunda-feira, segunda agora, o missionário ainda em Belo Horizonte estará às 9 horas e também às 13, no mesmo local. Você tem que estar presente, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Agora, na quinta-feira, teremos mais campanhas de fé com o missionário R.R. Soares, agora aqui no Rio de Janeiro, em 3 horários diferentes. Começando às 9 horas da manhã, em Irajá, no Rio de Janeiro, Avenida Monsenhor Félix, 1120, na Igreja da Graça. Já às 14 horas, o missionário estará presente em Araruama, Avenida Brasil, 405, bem no centro, também na Igreja Internacional da Graça de Deus. Já às 18 horas, o missionário estará presente em Alcântara. E é no endereço Rua Manuel João Gonçalves, número 500, bem no centro ali, também em uma das nossas igrejas internacionais da Graça de Deus. Você é nosso convidado especial. Daqui a pouquinho já vou estar entrando para participar de mais um culto e nós temos certeza que, assim como o culto da manhã, agora também será uma bênção completa. Muito obrigada aqui pela participação, esperamos vocês no próximo culto. Voltamos aos estúdios, Daniela. Muito obrigada pelas informações, Brenda. E é claro, para quem não puder estar presente, é só ficar ligado aqui na nossa programação que você vai ter acesso a todas essas bênçãos. E continuando aqui no noticiário, já intitulado de superfungo pela grave ameaça que representa a saúde global, o fungo Candida auris foi confirmado em 3 casos. 3 casos de Candida auris foram confirmados no estado de Pernambuco. Veja. Uma grave ameaça à saúde global. Tem chamado a atenção o fato do fungo Candida auris apresentar resistência aos medicamentos, os utilizados para tratar infecções. Em Pernambuco, 3 casos foram confirmados. 2 homens com idades de 48 e 77 anos em Paulista e o terceiro paciente no Recife, um homem de 66 anos. Além da resistência, a identificação da doença é difícil, por ser confundido com outras espécies de fungo. Entre os sintomas estão febre, calafrios e dores. Há 8 meses, a Secretaria de Saúde já monitora a doença. Entre dezembro de 2021 e setembro de 2022, foram registrados 47 casos sem morte relacionada. O patógeno é capaz também de infectar o sangue, levando a casos agressivos e muitas vezes letais. As medidas de controle de infecção para a prevenção da transmissão são higienização das mãos, uso apropriado de equipamentos de proteção individual e outras precauções como a limpeza e desinfecção do ambiente e equipamentos reutilizáveis. Nesse contexto, pede-se cuidado especial nos ambientes de saúde, como os hospitais. Atualmente, o trabalho é de bloqueio e controle da propagação do fungo. E olha só que história impressionante. Um homem foi preso por abrir a porta de emergência de um avião sul-coreano pouco antes do pouso nesta sexta-feira. E apesar do pânico, a aterrissagem aconteceu com segurança, mas várias pessoas foram hospitalizadas. Momentos de terror durante um voo na Coreia do Sul. O passageiro abriu uma porta de emergência de um avião da Asiana Airlines pouco antes do pouso nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Daegu. Quase 200 passageiros estavam no Airbus A321-200, que conseguiu aterrissar com segurança. De acordo com a companhia aérea, o episódio ocorreu quando o avião estava a 200 metros do solo e um passageiro que estava sentado perto da saída de emergência abriu a porta manualmente ao tocar a alavanca. Alguns passageiros tiveram dificuldades respiratórias depois da abertura inesperada da porta e vários foram levados para o hospital, mas ninguém ficou gravemente ferido. A agência de notícias Yonhap afirmou que o passageiro foi entregue à polícia e interrogado. E antes de encerrar, eu trago um lembrete, porque agora à tarde, às 14 horas, acontece a segunda reunião do dia da Sexta-feira da Libertação. E esse grande evento, comandado, é claro, pelo missionário R.R. Soares, acontece na Igreja Internacional da Graça de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. Isso mesmo, Dani. Olha só, agora nós vamos mostrar um resumo da primeira reunião do dia, que aconteceu durante a manhã. A igreja de Madureira ficou lotada. A palavra do missionário lembrou que Jesus prometeu vida com abundância para todos. E como não poderia deixar de ser, o evento terminou, é claro, com a volta da vitória. Agora fecha e dá um abraço em Jesus. E o público abraçou com força e fé a campanha.
A igreja de Madureira, no Rio de Janeiro, ficou lotada no primeiro culto do dia da Sexta da Libertação. Pessoas cheias de esperança, em busca de uma mudança de vida. E esse, aliás, foi um dos temas comentados pelo missionário R.R. Soares em sua mensagem. Ele lembrou que Jesus prometeu vida em abundância para todos. Tem gente, irmão, que está comendo mal, está vestindo mal, está morando mal. E onde está a promessa de Jesus de trazer vida e vida com abundância? Então agora nós vamos dar a volta da vitória. Todo mundo de pé em nome de Jesus. Hoje é para mudar a sua vida. E o hino da volta da vitória embalou amanhã em Madureira. E se você é do Rio de Janeiro ou mora perto de Madureira, ainda dá sim tempo de ir. A reunião começa daqui a pouco, às 14 horas. O endereço é na Praça Armando Cruz, o número 120, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. E para você que nos assiste em vários lugares do país e até mesmo no exterior e também quer acompanhar essa reunião, é só continuar ligado em nossa programação, porque a mensagem do missionário será transmitida para sua casa, né, Dani? Pois é. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.